Isso é interessante, essa história da campanha do Carnaval. Logo que a gente iniciou lá em São Leopoldo, que a gente assumiu a coordenação, a gente teve uma reunião com entidades carnavalescas, né? E no meio tempo um se levantou e disse, pô, vem cá, por que só carnaval? Eu acho que sexo só em carnaval. Por que quando tem os vaqueiros aqui, quando tem... Não, parece uma coisa até preconceituosa, parece que só no carnaval vai acontecer a sacanagem. Quando acontece em qualquer lugar, em qualquer momento, não tem aglomeração de pessoas. Agora, outra coisa que tu fala assim, ó, a AIDS há muito tempo, ela saiu do âmbito da saúde. A AIDS não é um evento, não é uma campanha, um programa a ser tocado pela Secretaria de Saúde exclusivamente. Hoje de manhã, na abertura das atividades do 1º de dezembro em São Leopoldo, estava lá, estava o prefeito, não sei, o Câmara de Vereadores, aquela coisa toda. Queria chamar a atenção um detalhe só aqui. Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação, Secretaria de Esportes, né, a Secretaria de Igualdade Racial, Ação Social, Assistência Social, Inclusão e Cidadania. Né? Então veja o leque de atividades que estão sendo que devem trabalhar juntos. Em relação especificamente à escola, é uma campanha que uma briga muito antiga que tinha. Porque a gente chama o pessoal da AIS para fazer uma palestra aí. Exatamente. Aí as pessoas saíam tudo, ficavam nós falando dos alunos, brincando, jogando camisinha um para o outro. Então, pô, isso não funciona. Então hoje existe, o próprio Ministério da Educação criou o Saúde e Prevenção nas Escolas, que é um projeto exatamente para trabalhar a questão de sexualidade, drogas e, obviamente, doenças sexualmente transmissíveis. E esse é um projeto a sendo implantado de uma maneira extremamente lenta, eu diria até dolorosa, porque depende de muitos fatores, mas é um projeto que realmente abrange exatamente tudo isso. Então, tu colocar na educação a questão da sexualidade, a questão da vulnerabilidade, seja o uso de drogas, violência ou HIV/AIDS, de uma maneira que essa criança introjete isso e faz com que tu faça quando tu sai daqui, tu vai atravessar a rua, tu não pensa, tu olha para os dois lados, é uma coisa introjetada em ti. Então, tu trabalhar com essa coisa dentro de ti, sem estar precisando uma campanha, uma coisa que vem ser colocada nessa criança, que é o nosso grande alvo agora. Porque hoje em dia a gente vê assim, a criança que começa a trabalhar com essa ideia, com essas questões, ela vai ser o adolescente, aquele que não vai se contaminar e que vai ir atrás da sua segurança e vai se preocupar consigo próprio. Né? Hoje se distribui camisinha gratuitamente em qualquer ponto da cidade. Se não se distribui, então não tem desculpa de que não tem dinheiro para comprar. Não tem desculpa. Bares estão começando a disponibilizar, uma parceria está fazendo, bar, balada, enfim, o que for, onde pode acontecer essas coisas, tem que avisar. Mas para isso tu tem que estar bem ciente disso. Né? Você não está passando na frente de uma máquina dispensadora de preservativo, vai passar e vai embora, vai seguir adiante. Então, é um trabalho que realmente extrapolou e muito já a área da saúde especificamente. Ou entra todo mundo, ou assim, ó. Nós fizemos nosso trabalho, Lazaroto, aqui, ó. Parte da saúde, diagnóstico e tratamento. Essa é a parte da saúde. Agora tem todo esse outro. É que a gente tem uma dificuldade de associar duas grandes áreas, saúde e educação. Ou educação para a saúde, educação na saúde. Então, essa é uma dificuldade que se tem, por exemplo, em alguns contextos, quando se trabalha com professores. Acho que o exemplo que citaste, né? Eu acredito que não me interessa. Bom, alguém vai palestrar, então não preciso ficar na sala de aula. É mais um trabalho para mim. Eu vou ficar lá mais um trabalho na sala dos professores. Mais uma coisa para fazer. Mas como é que eu vou falar com os pais, com os cuidadores, principalmente pais de meninas, vão dizer que estão incentivando a iniciar a vida sexual ativa. Então a gente toca em alguns problemas que tem que ser abordados. A gente não pode, literalmente, fazer de conta que não existem ou tomar atitudes mais superficiais. A gente tem que considerar isso como um trajeto longitudinal. Um exemplo, nós poderíamos capacitar professores para discutir esses temas. Uma linguagem extremamente acessível. A gente sabe que qualquer doença envolve uma fisiopatologia pesada, mas a gente poderia desenvolver programas para abordar esse tema nas escolas. E os professores seriam multiplicadores. Depois, um outro momento com os cuidadores. Essa questão do Ministério, eu acredito, já poderia ter chegado com maior efetividade, né? Principalmente em relação aos dados que a gente tem sobre a adolescência. Não, mas garoto, tem que ver uma coisa. Tentaram colocar camisinhas em algumas escolas e muitos pais levaram isso para outro lado. Mas o que? Está incentivando meu filho a fazer sexo? Tu vê a questão da ignorância de alguns pais que não entendem desse jeito, não conseguem ver. Teve um projeto que a gente desenvolveu num determinado contexto que o primeiro dia de projeto, os funcionários da limpeza pediram para falar comigo. Daí veio o coordenador e disse, professor, a gente tem um problema que os funcionários da limpeza querem conversar com o senhor. O que houve? Estão ocupando o mesmo banheiro que nós, e nós, além disso, limpamos os banheiros. Tá bom.
Então a gente vai desenvolver uma conversa, como pega, como não pega. Acabamos com esse tipo de problema. Se eu não me engano, a máquina foi apresentada no congresso em Santa Catarina, em Florianópolis, em 2008. No congresso já havia uma mobilização daqueles que acreditavam que deveria ser implantado, daqueles que acreditavam que não deveria ser implantado. Em 2008, no congresso em Floripa. Então a gente vai tocar em alguns pontos que a sociedade civil vai se organizar e com diversas opiniões, mas a grande vantagem é que o fato de ter a máquina dispensadora vai gerar que a população também repense por que ela está lá. Bom, mas todo mundo vai lá pegar preservativo? Em algum momento, sim. Mas vai ter que trazer esse tipo de discussão para os pais, para os professores e para os adolescentes. Isso acaba gerando até vergonha para alguns alunos que estão lá. Ah, tu pegou a camisinha, não sei o que, vai fazer sacanagem. Sim. Tem essa questão do bullying também, né? Então vai se levantar esse tipo de questão para ser discutido dentro da escola. A minha crítica principal é que acredito que esse tema deveria ser discutido de uma forma mais pontual nas escolas, em determinados momentos durante o ano letivo. E não chamar alguém que não tenha vínculo com aqueles alunos, que vá palestrar, depois essa pessoa se retira, os professores voltam para a sala de aula, muitas vezes se utiliza uma linguagem técnica demais, ou seja, acaba se informando, ou melhor ainda, acaba se obtendo conhecimento por uma via informal e muitas vezes errônea, do que poderia ser feito com uma linguagem mais acessível. É importante, né, deixar claro que essa máquina dispensadora, ela é o evento final de uma proposta. Perfeito. Então, assim, não é chegar aqui e largar na escola, instala a máquina ali, agora a gente... Não. Até tu chegar à instalação da máquina, tu passa por todo esse processo sensibilização. Sensibilização, capacitação, e a máquina acaba sendo apenas mais um detalhe do programa. Mas o que aconteceu lá, talvez por um erro político, foi que parece que só tem a máquina, só tem a questão de largar o preservativo. Como se não existisse todo esse trabalho na volta. Todo esse envolvimento na volta, no sentido de fazer que as pessoas entendam para que serve aquilo ali, antes de mais nada. Então, eu volto a falar sobre o Saúde e Prevenção nas Escolas, que é esse programa, que é exatamente em cima disso aí. Mas a implantação é muito difícil, é muito demorada, tem muita resistência dentro da própria educação, quando o programa do próprio Ministério. Né? E quando falo, então, em parcerias, realmente, por experiência própria, nós estamos montando parcerias que estão funcionando agora, iniciadas em 95, 96. Desculpa, 2005, 2006. Então, são coisas lindas, porque tu vai mexer com muita coisa. Tem muito status quo que tu vai ter que mexer, muita disputa de demanda ou de paternidade. É uma coisa maravilhosa, mas, enfim... A AIDS é uma doença midiática, né? Extremamente midiática, ela traz muita coisa. Então, são dificuldades, por isso que eu digo, a questão de distribuir a camisinha e fazer o teste, isso é uma barbadinha. Não é assim, mas isso não é mais saúde, não está só na saúde mais, está muito mais extrapolada a coisa. Eu quero falar um pouco de realidade diferente. Eu sei que tu fez um trabalho bacana em Moçambique. Eu queria que tu falasse um pouco dessa realidade de lá, comparada com a nossa, que eu acho que não tem nem comparação, sendo que na África uma das maiores doenças fora, que não seja doença mal, além da AIDS, é a fome, é a miséria, é o descompromisso com as autoridades públicas, com as suas pessoas. Como é que é o teu trabalho lá na África? Bom, nós temos um trabalho que é avaliar treinamento físico com a população moçambicana que a HIV utiliza a terapia antirretroviral, que está associada ao Departamento Nacional de Imunologia. Então nós temos 2 médicos, um cardiologista e outro infecto, que fazem parte dessa equipe de pesquisadores, e também o professor Prista, da Universidade Pedagógica, que é profissional de educação física e trabalha também com exercício. A expectativa em Moçambique é 42 anos. Nossa. Moçambique não utiliza antirretroviral mais qualificado. Utiliza de países que têm uma efetividade na inibição da replicação muito baixa, para não citar alguns países, né? Agora, o presidente Lula foi para lá e inaugurou a fábrica, né, de medicação antirretroviral. Não se faz carga viral porque é muito caro. Se faz só CD4. E por incrível que pareça, tem uma província chamada província de Mangundi, que tem melhor tratamento para AIDS em Moçambique. Só que ela fica aproximadamente 1.500 quilômetros da capital, que ela é no meio da savana. Tá? O dado oficial é 20% da população tem AIDS. O dado não oficial, aproximadamente 50%, entre 40% e 50%. Sendo que nós temos uma grande maioria de mulheres, e lá acontece a seguinte situação, uma questão cultural.
para o homem se curar da AIDS, ele tem que manter relação sexual com uma virgem. Então, o que acontece, por essa questão cultural, alguns homens deixam os seus lares, mantêm relação sexual com mulheres mais jovens, principalmente virgens, e a gente tem uma propagação aí enorme. Também existe lá a concepção que a AIDS é uma sentença de morte, então não é raro a mãe matar os filhos depois de se suicidar. Interessante. E principalmente em relação à medicação, que não é uma medicação tão qualificada como a nossa. Vem de outros países e nem todos têm acesso. É uma realidade totalmente diferente. Eu te pergunto, comparando, olha a comparação, né? Comparando aqui com a região, como é que é feito aqui, em São Leopoldo, no caso, na tua situação, como é que é feita essa distribuição de remédio, medicamento? Tentando fazer essa comparação lá com a África. Por exatamente isso que eu estava conversando ali anteriormente, sobre que não existe doença grave no Brasil com maior garantia de tratamento que essa. Assim, ó, eu trabalho com HIV/AIDS desde 97, 98. Logo que começou o coquetel, né, o famoso coquetel, que salva a vida, que todo mundo achou que, bom, agora está resolvido o problema. Só 12 anos atrás. Né? Mas o que me chama a atenção nesse tempo todo é que em nenhum momento houve desabastecimento de medicações, faltou medicação. Claro que às vezes assim, mas veja bem, às vezes é o problema que o fornecedor não entrega. Não é um problema de política, é que realmente o fornecedor não vai... Olha, vai atrasar 30 dias para entregar o seu 1 milhão de comprimidos de uma droga, etc. Então a gente faz que tu pega aquelas drogas e tu começa a fracionar. Hoje em dia a entrega é mensal. O pessoal vai todo mês no serviço e pega para 30 dias. Dá uma maneira de fazer um controle sobre como é que ela está tomando a medicação. Isso é tudo informatizado, na hora que o pessoal digita ali que está retirando, já está acionado a reposição do Ministério da Saúde, o negócio funciona muito bem. Né? Então, quando acontecem essas questões de desabastecimento, o próprio Ministério já avisa isso aí, e tu, então, em vez de distribuir para 30 dias, tu distribui para 15 ou para até 7 dias. Pô, se tu pegar 7 dias, o que é uma dose para uma quantidade para dá para 4 pessoas. Então, tu consegue manter e realmente nunca houve desabastecimento. Então, as pessoas têm sim terapia específica à disposição sempre que necessário. Além disso, tem também como uma contrapartida do próprio município, que faz parte das pactuações, a medicação para doenças oportunistas, as infecções, ou agora as complicações de médio e longo prazo, principalmente colesterol, triglicerídeos, tudo também é fornecido gratuitamente e, olha, não existe desabastecimento. Um exemplo, preenchimento de face com polimetilmetacrilato é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde.